Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Pedro Risse e hoje, com muito prazer, eu vou conduzir essa mesa redonda sobre bioética em pauta. E nós vamos, nessa mesa, conduzir principalmente 3 temas muito importantes acerca de morte. Nós vamos falar sobre eutanásia, sobre distanásia e ortotanásia. E para isso eu tenho 4 convidados muito especiais, todos estudantes de medicina. Eu tenho Bruna, tenho Mariano, tenho Diógena e tenho Cícero. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre eutanásia. Então eu queria convidar Cícero para falar um pouquinho para a gente o que é a eutanásia, Cícero. Bom, Pedro, a eutanásia ela pode ser definida como uma ação intencional de provocar a morte do paciente, e essa ação ela acontece geralmente em situações em que tenta aliviar o sofrimento desse paciente que está sempre sendo acometido por uma situação de doença grave, de doença incurável e em situações em casos terminais. Então, Cícero, na eutanásia vai existir essa intenção de provocar a morte? Exatamente, Pedro. Na realização da eutanásia, o objetivo é interromper o sofrimento do paciente através da antecipação da morte. Inclusive, a palavra eutanásia significa a boa morte. Cícero, agora me surgiu uma dúvida. A eutanásia é permitida no Brasil? Não, aqui no Brasil a eutanásia ela não é permitida. Inclusive, quem realiza a eutanásia pode ser enquadrado como crime, porque há uma previsão no Código Civil, aqui no Código Penal, que mesmo que exista consentimento do paciente ou da família, ele não pode ser realizado. Mas existem, no caso, países em que a eutanásia ela é legalizada, correto? Existe. Em alguns locais do mundo, sobretudo ali na região no Canadá, nos Países Baixos, é permitido, em determinadas formas, a realização da eutanásia e também do suicídio assistido. Cícero, hoje a gente vê muito se falar sobre esse suicídio assistido, né? E qual é a diferença dele para a eutanásia? Pedro, é porque no suicídio assistido, o próprio paciente realiza a ação. E na eutanásia, é o profissional de saúde que executa essa ação, objetivando o fim da vida do paciente. Agradeço, Cícero, a sua contribuição. Gente, nesse segundo bloco, eu vou ter o prazer de convidar a Bruna para a gente falar sobre o nosso segundo tema, que é a distanásia. E aí, Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a distanásia. É um termo, né, muito pouco conhecido, muito pouco difundido, mas a gente tem essa necessidade, né, de discutir mais na área da saúde. Sim. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Pedro. Então, a distanásia, ela nada mais é do que o prolongamento, né, artificial da vida de um paciente que esteja em fase terminal ou muito grave. Ele nada mais é do que medidas excessivas, exageradas, onde o paciente não vai ter o quadro revertido, onde vai prolongar o sofrimento dele. Como exemplo, a gente pode citar o paciente na UTI, onde ele está na ventilação mecânica, onde ele está recebendo vários procedimentos invasivos, sendo furado constantemente, e ali não vai ser revertido seu quadro, não vai ter uma melhora, e prolonga, né, Pedro, realmente o sofrimento do paciente. Então é justamente nessa linha do excesso terapêutico, né? Do prolongar sem a necessidade. Isso, o excesso terapêutico, nada mais é do que isso. Bruna, você que está mais por dentro, tu conseguiria me explicar por que isso ainda acontece frequentemente no ambiente hospitalar? Olha, tem vários tabus que envolvem também vários fatores sociais, emocionais. A família muitas vezes não aceita, né, que seja o fim do paciente, que eles acham que tem que ter várias tentativas, muito embora sejam tentativas frustrantes, tentativas de sofrimento, que não vai ser revertido, mas eles acham, tem aquele tabu, que se não fizer isso, vai deixar o paciente abandonado. Então, do fato também o paciente não aceitar a morte, a família não aceitar a morte, então ainda a gente vive e encontra realmente esse processo que é muito difícil. Muito obrigado, Bruna, pela participação. Nesse terceiro bloco, eu queria puxar um tema que me causa muita dúvida, que é justamente a ortotanásia. E para discutir sobre esse tema, eu tenho aqui Diógena. Diógena, primeiramente, bem-vinda, e eu queria te perguntar o que é a ortotanásia.
Olá, muito obrigada pelo convite e vamos lá, né? A ortotanásia é permitir que a morte aconteça de uma forma natural, né? Sem que haja medidas que seja desproporcional para o conforto daquele paciente, né? E principalmente paciente em paliação. Então, justamente a diferença é essa, que não se provoca a morte, né? Isso mesmo. Na ortotanásia não há intenção de acelerar a morte do paciente. O foco é aliviar o sintoma do paciente e oferecer o melhor conforto para aquele paciente. Então, Diógena, a ortotanásia ela vai se relacionar ali mais ou menos com os cuidados paliativos, né? Sim, os cuidados paliativos, né, a buscar controlar a dor, o desconforto físico, o sofrimento emocional, tanto do paciente como do familiar, né, e também envolve a questão espiritual. Então, é procurar o máximo de conforto naquele momento tão difícil para o paciente e para o familiar. Diógena, então, eu imagino que diferente da eutanásia, a ortotanásia seja permitida aqui no Brasil, correto? Sim, sim. O Conselho Federal de Medicina, né, ele reconhece a ortotanásia como uma prática, né, ética em permitir que isso aconteça. Então a gente já quebra esse paradigma, né, de que suspender essas medidas desnecessárias para prolongar a vida do paciente não significa necessariamente abandonar ele, né? De forma alguma, pelo contrário, né? Continua o cuidado, né? A forma correta de aliviar aquele sofrimento, né? Usando medicações para alívio de dor, né? Procurando também um suporte de uma equipe multiprofissional que se envolva também naquele quadro onde aquele paciente mais necessita dos cuidados. Muito obrigado, Diógena, por falar um pouquinho com a gente. Eu agradeço. Gente, eu acho muito importante a gente estar numa mesa redonda, é justamente a gente debater o que a gente explica. Não sei se os convidados concordam. E aí eu queria deixar aberto aqui para vocês debaterem um pouquinho sobre a principal diferença entre esses três termos. E aí se sintam à vontade para debaterem. E eu queria então, vamos começar com Cícero. Queria que Cícero falasse um pouquinho dos principais pontos da eutanásia e como fica diferente, né, dos aspectos das meninas. O principal ponto da eutanásia é porque há a ação concreta do profissional de saúde para realizar aquele ato. Ou no caso, se for o suicídio assistido, permitido em alguns países, como nós colocamos, no Canadá e na região, mas na Europa, nos Países Baixos, em que o próprio paciente realiza a ação de interromper a sua vida. Então essa é a grande diferença da eutanásia para os demais, porque há uma ação concreta, o próprio profissional vai lá e realiza. Seria esse o grande diferencial dos outros dois conceitos que nós debatemos hoje aqui nessa mesa redonda. E aí a gente tem uns conceitos que são antagônicos, né? Que é um sobre prolongar, um sobre justamente não prolongar, permitir uma coisa mais natural. Queria que vocês dessem só uma frisada aí. Então, como não há essa previsão legal, é uma conduta muito ainda utilizada, né, no nosso país por vários tabus, como eu já citei, em relação à cultura, à nossa sociedade, que realmente é enraizada por não aceitação, muitas vezes, da perda do seu ente querido, e acabamos por ter essa prática muito comum aqui no nosso país. Bruna, você como futura médica, você acha essa prática ética? Olha, do ponto de vista não é ético, do ponto de vista médico, é uma conduta que foge muito, né, desse princípio que a gente tem que estar muito atento como estudantes de medicina e futuros profissionais. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que tentar falar para os familiares, explicando que não há realmente como reverter aquele quadro e que seu ente querido vai estar com seu sofrimento prolongado por medidas até então fúteis também, que não vai servir para modificar aquele estado que o então paciente se encontra. Bruna, eu agradeço muito. E esse seu tema já dá brecha para a gente falar justamente de uma maneira Sim. de combater isso, que são os cuidados paliativos, né? Que puxa já um pouquinho para a Diógena. Exatamente, Pedro. A ortotanásia, ela permite que a evolução da doença aconteça naturalmente, né? Isso, quando o paciente é paliativo, né? Precisa-se de um apoio familiar, precisa também do apoio do profissional que estará lá acompanhando toda aquela evolução, né, de sofrimento,
né, onde vai precisar de vários cuidados, né, e isso não engloba só um profissional, engloba a equipe multiprofissional, né. Já a ortotanase, ela é permitida no nosso país, né, porque o que é que frisa a ortotanase? O conforto, né, para que o paciente tenha um fim que seja um fim mais confortável possível. Apesar, como foi discutido, né, quando se tem um paciente paliativo, infelizmente, não tem como você não sofrer junto com ele, né? Vem também a questão espiritual, vem a questão da religião também, que eu gostaria muito que o padre, como representante da igreja, também pudesse focar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente pode ajudar, né? De qual forma a gente pode conciliar a ajuda profissional com a religião. Nesse quinto bloco, eu queria chamar uma convidada muito especial, também estudante de medicina, que é a Virna. Por favor, Virna. Olá. Virna, eu queria conversar um pouquinho com você sobre bioética e autonomia, né? Que é um tema que conversa muito com o que a gente discutiu nessa mesa redonda. Sim. E aí eu queria começar perguntando para você, como é que entra os princípios bioéticos? Pronto. Os 4 princípios, eles aparecem o tempo inteiro. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Aí como é que vai funcionar, Virna, a questão da autonomia em todo esse contexto? A autonomia, ela significa respeitar a vontade do paciente. Ele que vai decidir se ele vai ter ou não essas medidas invasivas. Com certeza, né? Decidir sobre o próprio tratamento. Com certeza. Isso vai incluir, então, as diretivas antecipadas de vontade? Sim, com certeza. Eles vão permitir que a pessoa registre previamente se deseja ou não receber esses cuidados. Com certeza, os cuidados, né? Isso. Virna, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Em relação ao caso clínico, trata-se de um paciente de 65 anos que foi diagnosticado com neoplasia de colo e aí ele teve uma piora. E nessa piora ele deu entrada na UTI, teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Diante da gravidade das paradas, o médico informou ao filho e fez a seguinte pergunta: deixe ele dormir? E aí o filho olhou para o médico e ficou assim: como assim? Porque seria mais agressivo fazer outra reanimação e aí gerar mais complicações para o paciente. E aí, Mariana, me surge uma dúvida. Isso que o médico fez é considerado ético? E dentre esses 3 princípios que a gente abordou aqui na mesa redonda, qual deles se encaixaria no caso desse paciente? Bom, diante do que já foi debatido, né, o assunto sobre a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia, na minha opinião, o médico ele agiu de forma ética. Por quê? Porque a distanásia, nessa situação, ia trazer mais malefício para o paciente. Ia distanciar ainda o sofrimento dele. Ele não ia passar por um processo natural de morte, que foi como a nossa colega falou, a questão da ortotanásia, que é uma morte natural. E aí eu achei muito interessante, eu queria convidar Cícero, que é um representante religioso, ele é padre, para falar um pouquinho de como ele enxerga toda essa situação que foi vivenciada por esse paciente. Cícero, se você puder falar, por favor. A igreja tem muitos documentos, minha gente, sobretudo um documento muito importante que fala de fé e razão, e esse é um desafio nosso, né, de manter essa linha ética entre os nossos princípios religiosos e aquilo que está na legislação, que é permitido, que não é permitido, pelos conselhos e pela legislação do país. Então, a partir do que nós vivenciamos e do que a igreja nos orienta, nenhum tipo de conduta deve ser praticada para encurtar a vida. A vida é um processo natural que nós a protegemos desde a concepção até o último suspiro do paciente. Nós não podemos, sob o ponto de vista religioso, né? E aí isso traz um grande conflito ético para nós que somos médicos, sobretudo nesse momento de pacientes em casos terminais, de pacientes que vão para os cuidados paliativos, de nós fazermos essa intervenção e nós agirmos
com essa autoridade médica para interferirmos ou para abreviarmos a vida de qualquer pessoa. A vida como um processo natural e sendo dom de Deus desde a concepção até o último suspiro, ela deve iniciar-se naturalmente e ela deve findar-se naturalmente. Mesmo que esse paciente, que Mariana contou o caso, tivesse um cuidado paliativo, do ponto de vista religioso, deveria se deixar e tentar todas as possibilidades que tivesse ao alcance da medicina para que esse paciente vivesse até o seu último suspiro de forma natural. Porque na hora que se abrevia a vida de alguém, corre um sério risco de depois vir aquela dúvida, né? E se acontecesse um fato sobrenatural, a intervenção de Deus, a intervenção divina, ou de qualquer outra fé que aquela pessoa tenha, né? Você abreviou o processo de vida daquela pessoa, e se acontecesse um processo extraordinário e ela voltasse a viver? Então, sobre esse olhar, do ponto de vista religioso, nós não poderíamos fazer nenhum tipo de intervenção e deixar que o paciente encerrar sua vida naturalmente. Acho muito interessante esse ponto de vista e a gente perceber como a religião dialoga muito, né, com todas essas questões que envolvem a medicina. Agradecendo a participação de Mariana e agradecendo Cícero pela participação nesse bloco.